É, Bom dia ainda. Hoje é dia 14 de junho de 2021 e eu sempre acho um privilégio Deus me permitir vir aqui conversar um pouco sobre a palavra de Deus. E há mais de um mês, Deus tem enchido meu coração com um texto de Gênesis, no capítulo 35, do momento da história de Jacó com a sua família. E esse texto é muito lindo porque ele fala sobre família, preservar família. Esse texto fala sobre a figura de autoridade, o posicionamento das figuras de autoridade. E esse texto fala de purificação, esse texto fala de mudança de ambiente, esse texto fala de confissão de pecado. Então eu gostaria de ler com você dois versículos de Gênesis, capítulo 34, verso 30 e 31, que diz assim: Portanto, Jacó disse a seu filho Simeão e a seu filho Levi: Vós me trouxestes dificuldades, fazendo-me detestável entre os habitantes da terra, entre os cananeus e os perezeus. Eu tenho poucos homens, eles se ajuntarão contra mim e me ferirão, e perecerei eu e a minha casa. Mas os filhos de Jacó, Simeão e Levi, disseram: Como a uma prostituta ele tratou a nossa irmã. Gente, o contexto desse texto é, é a história de uma filha de Jacó chamada Diná. Diná, ela foi violentada por um rapaz de um povo. E esse rapaz se apaixona perdidamente por Diná e quer se casar com ela, né? Ele quer reparar esse mal que ele fez para ela. E ele chama o seu pai e vai até Jacó, os filhos de Jacó, porque ele quer se casar com Diná, ele quer fazer Diná ser sua esposa. Só que os filhos de Jacó, eles usam de engano e falsidade para com o rapaz e o pai do rapaz. E eles resolvem colocar condições para que acontecesse aquele casamento, aquela aliança. E sabe o que acontece? Eles falam assim: olha, então nós vamos aceitar. Só que é o seguinte: você precisa se circuncidar, você, seu pai, sua parentela e todos os homens daquela cidade. E eles ficaram assim tão empolgados, eles confiaram na palavra dos filhos de Jacó, que eles se circuncidaram. Ao terceiro dia, quando eles estavam enfermos, quando eles estavam machucados, sentindo dor ainda, debilitados daquela circuncisão que todos os homens daquele povo passaram, sabe o que aconteceu? Os filhos de Jacó, atacaram. Os filhos de Jacó atacaram o cunhado, né, o pai do cunhado e aqueles homens, e matou todo mundo, disseminou tudo. E a Bíblia diz que eles levaram embora as mulheres, as crianças, as riquezas, o gado, as ovelhas, então eles levaram. Só que Jacó, nesse texto que eu li para você, Jacó, ele chama os filhos deles. Eles falam: meus filhos, vocês têm noção do que vocês fizeram? Vocês têm noção do mal que vocês trouxeram para a minha vida e para a nossa família? Que agora, com a morte, com esse assassinato, vocês mancharam vocês e agora os povos vão ficar sabendo, eles vão se reunir contra mim e vão me matar. E vão matar, vão acabar com toda a minha casa e vão acabar com toda a minha família. Porque Jacó, ele estava preocupado com a sua família. E Deus nos chama para que a gente seja preocupado com a nossa família. Deus nos chama para que a gente possa nos inteirar, para que a gente possa tomar conhecimento, para que a gente possa orar, jejuar, interceder, falar, para que nós possamos, para que a nossa família seja poupada, para que o inimigo não tenha poder de destruir a nossa família. E foi isso que Jacó fez. Jacó chamou seus filhos, foi conversar com eles, foi confrontar o pecado deles. Não eles, mas o que eles fizeram, porque eles cometeram assassinato.
Só que a Bíblia diz que Simeão e Levi, eles não aceitaram, eles não se importaram com o que o pai deles falou. Eles justificaram o pecado deles. E a Bíblia diz que eles disseram assim: pai, eles trataram a nossa irmã como uma prostituta. Então nós temos todo o direito de matar, de vingar, de ser cruéis, de pagar o mal com o mal. Então foi isso que Simeão e Levi quiseram dizer para Jacó, que era pai, que era autoridade, que estava querendo guardar a família, a descendência, a casa. Eles justificaram o pecado. E a Bíblia diz que quem não é aquele que encobre as suas transgressões, os seus pecados, ele jamais vai prosperar. Jamais. A Bíblia diz isso. Aquele que encobre as suas transgressões, jamais prosperará. Mas o que confessa e deixa, alcança misericórdia. Então eles não reconheceram que eles estavam errados. Eles não reconheceram que eles assassinaram, que eles cometeram um pecado, que aquilo lá, que o pecado deles de matar ia trazer consequência. E Jacó fala: vós me trouxestes dificuldades. Eles se juntarão contra mim e me ferirão, e perecerei eu e a minha casa. Então eu quero te dizer que o pecado, ele, quando ele não é confessado e a gente não se arrepende, ele traz consequência na nossa família. Ele traz consequências. O pecado não confessado, não arrependido, é como se você abrisse o portão da sua casa, a porta, e falasse: olha, pode entrar, mal. Pode entrar, porque quando Simeão e Levi, eles mataram aqueles homens que fizeram mal, que estupraram a Diná, que violentaram, que tiraram a honra da irmã, eles abriram uma legalidade para o mal agir. E muitas vezes na nossa vida está acontecendo um monte de coisa errada, coisas que a gente não entende na vida dos nossos filhos, na nossa casa, na nossa história. Sabe por quê? Porque tem pecado arraial. Tem pecado arraial e nós precisamos confessar para Deus. Falar: Deus, eu pequei. Deus, eu cobicei. Deus, eu usurpei. Deus, eu matei. Confessar para Deus e arrepender. E aí, pronto. Quando a gente confessa com sinceridade, a gente arrepende, o sangue de Jesus, a Bíblia diz que o sangue de Jesus, ele nos purifica de todo pecado. Aí aquela legalidade, aquela porta, aquele acesso, ele é fechado. Pecado é coisa séria. Pecado gera morte. Porque se pecado não gerasse morte, não gerasse coisas ruins na nossa vida, na nossa descendência, Jesus não teria morrido por nós. E muitas vezes a gente banaliza, muitas vezes a gente acha que não tem nada. Muitas vezes a gente tem prática na nossa vida, coisa que a gente fez que a gente não confessou. E tá lá escondidinho, ninguém sabe, mas o mal sabe. E nós precisamos voltar lá e falar: Deus, naquela época eu adulterei. Naquela época, Senhor, eu olhei para aquela pessoa com olhar impuro. Ó Jesus, naquela época eu cobicei o marido daquela pessoa. Ó Jesus, naquela época eu fiz um aborto. Ó Jesus, naquela época eu menti, eu caluniei. Eu inventei uma calúnia, eu menti. E eu me lembro aqui, e eu quero citar, abrir um parêntese, da vida de José. José, quando ele estava lá no Egito trabalhando, esforçado, sendo aquele rapaz esforçado, empregado naquela casa, sendo fiel ao seu Senhor, a mulher de Potifar, ela pôs os olhos, a mulher do patrão de José pôs os olhos em cima dele. Cobiçou ele, achou ele bonito, quis se deitar com ele, quis adulterar contra o esposo dela. E José não aceitou, José não quis. Ele não quis. Porque ele queria agradar a Deus. Porque a única coisa que faz a gente não cometer o pecado é a gente querer agradar o nosso Deus. Porque a nossa carne quer tudo que não presta. A nossa carne, ela quer que a gente dá vazão. Só que quando Jacó, ele rejeitou aquilo, sabe o que aconteceu? Jacó não, quando José rejeitou o adultério,
a mulher começou a inventar mentira, caluniar. Então, muitas vezes a gente calunia as pessoas, calunia, inventa mentira. E isso não agrada a Deus. E isso tem sido legalidade para o nosso pecado que não é confessado e arrependido, tem sido legalidade para que o mal haja na nossa vida, como se tivesse uma porta aberta, uma legalidade aberta. E o que é necessário fazer? É necessário fazer, confessar, arrepender. E aí a legalidade está fechada. E sabe o que acontece? Eu quero prosseguir aqui nesse texto. A palavra do Senhor diz assim: a esta época, disse Deus a Jacó: levanta-te, sobe a Betel, habita ali e faça-lhe um altar a mim, porque eu me revelei a ti quando você fugia do seu irmão. Deus fala com ele. Então Deus percebeu aquela realidade. Qual que era a realidade? A moça foi estuprada, os dois irmãos vingaram, mataram todos os homens, pegaram as mulheres, pegaram as crianças, pegaram os bens. Quer dizer que é continuar perpetuando aquele mal, aquela vingança. Porque a Bíblia diz que a gente não deve pagar afronta com afronta. A gente não deve pagar o mal com o mal. Jesus não ensinou. Jesus ensinou que a gente deve pagar o mal com o bem. Então, quando Jacó, que era autoridade sobre aqueles filhos, exortou, confrontou o pecado, confrontou o que eles tinham feito, confrontou o comportamento deles, eles não acharam nada demais. Eles falaram: nós fizemos certíssimo. Nós defendemos a honra da nossa irmã. Eles não aceitaram o que o pai falou. Eles não enxergaram a gravidade do que eles fizeram. Sabe por quê, gente? Porque quando a gente peca e a gente encobre o nosso pecado, a nossa transgressão, a gente tá deixou um pezinho, deixou uma legalidade. A gente não prospera. A palavra do Senhor diz que quem cobre as transgressões não prospera, mas o que deixa alcança misericórdia. Então, muitas vezes, o mal tem tido legalidade para agir na nossa vida, nossa descendência, pela nossa dureza de coração. Só que Jacó, como um servo de Deus, só que Jacó, como um homem que fez um concerto com Deus, sabe por quê? Porque tempos antes, Jacó tinha feito um concerto com Deus. Ele tinha tido um encontro, ele sozinho com Deus. Deus faz uma pergunta para ele. E ele fala: Deus, eu sou um cara que eu engano os outros. Eu sou um cara que eu gosto de trapacear. Eu amo pegar o que não é meu. Eu amo de pôr o olho no que não é meu e cobiçar e querer. Então, quando ele confessou para Deus quem ele era, Deus falou: então eu vou te mudar. Eu tenho a capacidade de te mudar e você agora vai ser príncipe com Deus. Você vai ser Israel. E aí, Jacó, ele se torna um novo homem. Quando nós encontramos verdadeiramente com Deus, quando nós confessamos verdadeiramente o nosso pecado, a nossa mazela, a nossa transgressão, a nossa iniquidade, a gente confessa e se arrepende, a gente alcança misericórdia. A gente alcança o favor de Deus, a gente alcança a benevolência de Deus. Isso é sacrifício aceitável a Deus, isso é agradável a Deus. E os filhos não viram, eles não tiveram entendimento, eles estavam assim, obstinados, eles estavam assim, tampados. Mas o pai estava vendo que para a descendência, para a família, para a casa ia ter consequência. Mas Deus entra em ação. E Deus fala com o seu servo Jacó. E Deus tem falado com muitos homens, com muitas mulheres, com muitas pessoas imbuídas de autoridade. E tem traçado para elas diretrizes, direção. E Deus deu a direção para Jacó. Falou: Jacó, sai daí. Vai para a luz. Luz, vai para a luz. Luz era o antigo nome daquele lugar, de Betel. Ele falou: Jacó, vai para lá. Sai daí, vai para a luz. E você erige para mim um altar. Agora, como que Jacó ia erigir para Deus um altar de adoração, de sacrifício, de memória do que Deus fez, se havia pecado arraial, se havia pecado na vida dos filhos dele, se ele olhava para os filhos, sabia que os filhos tinham matado, assassinado, exterminado os homens de um povo. E aí Jacó fala o que precisava ser dito. E ele fala assim: então disse Jacó à sua família, a todos os que estavam com ele. Sabe por quê, gente?
Porque não estava só Jacó, as duas mulheres e os filhos que já tinham nascido, não. Estavam também os servos, as pessoas os homens que cuidavam dos rebanhos, do gado, aquelas mulheres, aquelas crianças órfãos que tinham, que foram fazer parte, porque o pai tinha sido morto, os pais tinham sido mortos pelos filhos de Jacó, Simeão e Levi. E sabe o que aconteceu? Jacó fala mais: eliminai os deuses estrangeiros que estão entre vós. Purificai-vos e mudai as vossas vestes. As vestes dos filhos de Jacó estavam sujas. Eles tinham se tornado assassinos. A palavra do Senhor diz que os assassinos não herdarão o reino dos céus. A palavra do Senhor diz que se a gente tem ódio no coração de uma pessoa, do pai, da mãe, do irmão da igreja, do vizinho, do colega de serviço, aquele que tem ódio da pessoa é como se tivesse matado, é um assassino. E Jacó chama o povo que estava sob a responsabilidade dele para confissão, para purificar. Porque, gente, não tem coisa melhor, o que é mais efetivo para a nossa purificação é o sangue de Jesus. E quando nós confessamos com a nossa boca e falamos: Deus, eu pequei. Deus, eu menti. Deus, eu coloquei o olho naquela mulher, cobicei, desejei. Deus, eu confessar o pecado, eu não sei qual pecado, e você pode falar: Fraslene, mas como saber? Leia o Novo Testamento, leia o Sermão do Monte. Quando Jesus começa a pontuar aquelas coisas mais fundamentais, primordiais no nosso relacionamento com Deus e no nosso relacionamento horizontal, que Deus vai te mostrar. Peço para o Espírito Santo clarear para você, trazer para você aquilo que você precisa confessar. Às vezes algo que você fez lá no passado, que você precisa falar: Deus, eu fiz isso no passado, eu defraudei lá no passado. Ninguém sabe, ficou escondido, eu enterrei. Mas todas as coisas para Deus elas estão patentes. E aquilo tem sido uma brecha que o mal tem usado para trazer morte, para trazer vício, para trazer destruição, sabe? Para trazer ruína na minha vida, na sua vida, na descendência, nos filhos, nos netos. Por quê? Porque a gente não arrepende. E o sangue de Jesus nos purifica, e a melhor forma de se purificar é a gente se arrepender verdadeiramente e confessar. Todos nós. Porque todos nós somos pecadores. Todos nós vamos nos apresentar diante de Deus e confessar. A palavra do Senhor diz assim: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. A palavra do Senhor diz assim: não há um justo sequer. Não há um justo sequer. Então nós não somos justos. E muitas vezes a gente pensa assim: mas por que não flui? Por que esse problema? Por que essa atitude do meu filho? Porque a gente deixou brecha. Porque a gente enterrou coisa que a gente não arrependeu e não confessou para Deus. Então, essa palavra é uma palavra que eu tenho meditado nela, tem mais de 40 dias que eu tenho meditado nessa palavra, e como essa palavra tem enchido meu coração. Eu gostaria de ter compartilhado antes, mas hoje foi o momento que Deus preparou. E eu quero dizer o que Jacó disse aqui para sua família, para quem estava sobre o domínio, quem estava sob a autoridade dele. Eliminai os deuses estrangeiros que estão entre vós, purificai-vos e mudai as vossas vestes. Deus quer que a gente troque as vestes. Deus quer que a gente troque as nossas vestes, mas Ele está falando de coisas espirituais. Deus está falando de comportamentos. Deus está falando de conduta. Uma coisa e a gente tem que tirar essa veste. E qual veste que a gente tem que vestir? A armadura de Deus. A armadura de Deus. Para a gente poder estar firme, para a gente poder resistir no dia mau. E outra coisa, deuses estrangeiros. Jacó falou: olha,
Vocês trouxeram com vocês comportamentos, objetos, atitudes que vocês aprenderam com seus antepassados. Um jeito de ver a vida, um jeito de fazer as leituras dos comportamentos, coisas que vocês aprenderam, coisas culturais, coisas que não agradam a Deus, que são ídolos, que são entraves, que estão no lugar de Deus na vida de vocês. Então Jacó, ele assume o papel dele. E muitas vezes as figuras de autoridade não têm assumido seu papel. Não tem. Tem terceirizado. O seu filho é sua responsabilidade. As pessoas que Deus te confiou no ministério são sua responsabilidade. E foi isso que Jacó fez. Jacó, ele se posicionou. Mesmo enfrentando aquele comportamento do filho de falar, pai, isso que o senhor está falando não tem nada a ver. A gente só vingou a nossa irmã, a gente está com a razão. A gente tá vingando a honra da nossa irmã. Coisas que eu aprendi com os meus antepassados, que homem tem que vingar, tem que proteger, tem que pagar o mal com o mal. Mas Jacó, depois que ele teve encontro com Deus, ele entendeu que não é assim não. Que quando a gente é regenerado, quando a gente nasceu de novo, da água e do Espírito, quando a gente é nova criatura, a gente deixa as coisas do velho homem para trás. Aqueles comportamentos, aquela cultura, aquele jeito de ser, de tratar a mulher, de tratar o marido, de agir com as pessoas, de tratar as pessoas, de enganar as pessoas, de tirar vantagem das pessoas, a gente muda. E Jacó, ele mudou. E ele falou, gente, acorda, vamos para outro lugar. Para um outro lugar, no nosso contexto hoje, talvez não é físico, mas é espiritual, de comportamento, de atitude, de posicionamento diante de Deus. Falou, Deus, eu vou sair desse comportamento, porque se eu continuar com esse comportamento que eu aprendi com a minha avó, com a minha mãe, com a minha tia, eu vou separar. E Deus não quer separação. Ou você acha que Deus quer separação? Você acha que Deus quer divisão? Você acha que Deus quer isso? Então nós precisamos deixar a palavra de Deus trazer para nós a luz. Por isso que o nome dessa meditação minha hoje é Vamos para a Luz. E aqui no versículo 5, versículo 6, fala assim, e Jacó chegou em Luz, a qual é Betel, em que está na terra de Canaã, com todo o povo que o acompanhava. Então, quando Jacó, ele assume a posição dele de líder, ele usa a autoridade espiritual que Deus deu para ele como pai, como esposo, como patrão daquelas pessoas, e ele se posiciona, ele fala, gente, vamos abandonar esses deuses falsos, porque eu estou aqui com vocês e nós vamos servir o Deus vivo, o Deus do meu avô, do Abraão, o Deus do meu pai Isaac, que hoje é o meu Deus, o Deus que criou o céu e a terra, o Deus da nova aliança. Então, ele confrontou o pecado e ele mostrou que era necessário purificação. Purificação pelo sangue de Jesus, purificação pela confissão e pelo arrependimento verdadeiro. E eles obedeceram Jacó. Deus agiu e eles se levantaram e eles entregaram para Jacó os ídolos. E tem um episódio que quando ele sai lá da terra do sogro dele, o Labão, a mulher dele catou os ídolos do pai. Quer dizer, ela já tinha sido abençoada por Deus, Deus fez ela gerar, ela já tinha José. Deus permitiu que ela gerasse, abriu a madre dela, porque ela não podia gerar. Mas na hora dela ir embora da terra do pai, o pai não podia ir junto. Então ela levou os ídolos do pai. Aquilo que ela aprendeu com o pai, aquilo que ela viu o pai dela fazer, cultuar, venerar. E na nossa vida, muitas vezes, a gente sai da casa dos nossos pais, você não convive com seus antepassados, né? Mas você tem comportamento que você aprendeu. E Deus quer que a gente vá para a luz. Deus quer que a gente rompe com isso. Deus quer que a gente enterra isso. Deus quer que a gente aprenda algo novo. O que, Francilene? O que Jesus ensinou. O que Jesus ensinou na sua palavra. O que Jesus ensinou. E aí,
eles obedeceram, eles tiraram os brincos, os servos lá que serviam Jacó, tiraram os brincos, todo mundo enterrou. Entregou para Jacó e Jacó enterrou aqueles ídolos. Enterrou. E sabe o que aconteceu de lindo? O medo, o temor de Jacó é que haveria uma retaliação pelo que os filhos dele fizeram, pelo assassinato. Sabe por quê, gente? Tudo que a gente semeia, nós vamos colher. A Bíblia diz que aquele que semeia na carne, ele vai colher corrupção. Agora, quem semeia no espírito, ele vai colher vida eterna. Então, as nossas ações, a gente tem consequência, a gente colhe. A gente colhe. E o que aconteceu? Jacó, ele sabia que ia ter consequência, ele sabia que o assassinato daqueles homens poderia gerar o extermínio da família dele, dos filhos dele, da casa dele. E Deus tinha uma promessa. Deus, ele tinha uma promessa que ele fez para Abraão que estava sobre Jacó, porque Jacó era neto de Abraão. Então, Deus quer preservar a nossa geração, Deus quer preservar os nossos filhos, os nossos netos, mas nós precisamos nos posicionar, nós precisamos ser obedientes, nós precisamos falar o que precisa ser falado. E muitas vezes a gente é omisso, a gente é covarde, a gente é negligente, a gente é desobediente. A palavra do Senhor diz assim: eu não vos dei poder, eu não vos dei espírito de covardia, mas de poder, de amor, de moderação, de equilíbrio. Então Deus quer que a gente se levante. Se levante como Jacó se levantou. Ele confrontou os filhos, ele levou os filhos a pensar, os filhos justificaram, e nós, nossa natureza humana, a gente ama justificar os nossos pecados. Não, foi culpa da minha mulher, foi culpa do meu homem, do meu marido, foi culpa da minha irmã, foi culpa do meu pai, da minha avó. Não, tá passando a hora de nós crescermos, de nós assumirmos, falar: Senhor, eu pequei. Deus, eu fiz errado. Deus, eu pequei. Deus, eu matei. Deus, eu pequei contra o mandamento da sua palavra. Nós precisamos. A palavra do Senhor diz assim: como um jovem poderá manter puro o seu caminho? A palavra do Senhor diz assim: meditando, analisando, conforme a tua palavra. Então, como um jovem poderá manter puro o seu caminho? Observando conforme a palavra do Senhor. Não é o que eu estou falando, não. É o que a palavra do Senhor está falando. E Jacó, ele se levantou. Se ele não se levantasse, ele correu o risco da descendência dele morrer. E aí, mas Deus deu para ele direção. E eu quero te dizer, Deus tem te dado direção? Deus tem falado com você? Deus tem falado às vezes com você, te dando uma direção, e você tem sido negligente, você tem sido omisso. E Deus vai cobrar de você as pessoas que estão sobre a sua autoridade. Eu tenho os meus 2 filhos. Eu preciso responder, eu vou responder diante de Deus os filhos que Deus me deu, as heranças que Deus me deu. E você, nessa autoridade que Deus te deu, você vai também responder para Deus. Essas pessoas que Deus confiou a você. É muito sério. E Jacó, ele fala o que precisa ser dito. E o que precisava ser dito, eu tenho certeza que eles não queriam ouvir. Sabe por quê? Porque eles estavam acostumados no costume. Então, às vezes, Deus quer que a gente muda coisa que vai nos tirar da zona de conforto. Nós vamos ouvir coisa que a nossa carne não vai gostar, que a gente vai ficar com ódio. Que vai bater contra a nossa natureza caída. Quando tudo aquilo que nós somos criados, nós somos ensinados de ver os comportamentos dos nossos antepassados. E Deus está falando: chega, vai para a luz, Jacó. Vai para Betel, eu tenho algo novo. Eu sou esse Deus que você pode olhar a sua história e ver que eu estou presente. Eu te dei filho, eu te dei prosperidade, eu te dei um lar. Eu tenho te abençoado aquilo que as suas mãos têm feito. Eu tenho te abençoado
Você pode me perceber na sua história, Jacó. E você no seu nome, que está me ouvindo. Eu posso olhar na minha história para trás, de 45 anos, eu posso perceber Deus trabalhando, me abençoando, me guardando, me transformando. Só que agora eu preciso avançar. Porque a vida com Jesus é avançar. Mas para avançar eu preciso romper com o passado. E o quê? Ídolos do coração. Comportamentos que não agradam a Deus. Comportamentos culturais. E existem tantas coisas que não agradam a Deus e que a gente aprendeu. E que Deus quer que a gente confessa. Pecados ocultos que ninguém vê, mas que Deus vê, o mal vê, o maligno vê, ele vê, e aquilo lá é legalidade para ele, para entrar na nossa vida, entrar na vida dos nossos filhos, dos nossos netos, da nossa casa e fazer arruaça. E nós precisamos confessar, e nós precisamos arrepender. Jesus, eu me arrependo. Jesus, eu estou envergonhada porque eu menti, porque eu cobicei, porque eu matei. Confessa para Jesus o que ele trouxer na sua mente. Confessa e que você vai, e a porta vai ser fechada da legalidade. E tudo vai mudar. E tudo vai mudar. Como mudou aqui. E sabe o que aconteceu? A Bíblia diz no verso 5 de Gênesis 35, então veio o terror de Deus sobre as cidades que estavam ao redor deles, e não perseguiram Jacó e nem os seus filhos. Sabe o que aconteceu? Jacó, sendo líder, sendo pai, sendo autoridade, usou a autoridade de Deus. Ele fez o que precisava ser feito, ele disse o que precisava ser dito, porque ele entendeu que se ele fosse covarde, se ele não se posicionasse, os filhos dele iam morrer, a família dele ia perecer, a casa dele ia perecer. Mas Deus levantou ele para que ele pudesse confrontar não a pessoa, mas o ídolo, o pecado. E sabe o que aconteceu? Quando eles obedeceram, eles entenderam, porque é o Espírito Santo que faz as pessoas cair na real, entender, convencer. Por isso que Jesus falou, eu preciso ir, porque se eu não for, o Consolador não virá. E ele vos esclarecerá de todas as coisas. Ele vos convencerá do pecado. Ele vos convencerá da justiça e do juízo. E o Espírito de Deus agiu naquele lugar, eles entregaram os ídolos. E o que aconteceu? Jacó enterrou, porque ídolo tem que ser enterrado, porque só existe um Deus vivo e verdadeiro, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, o Criador dos céus e da terra. E quando eles fizeram isso, não precisou deles andar armado, não precisou de ameaça, Deus agiu por eles, Deus agiu. Deus agiu por eles e aquelas pessoas ao redor ficaram com medo e não tocaram nem Jacó, nem nos filhos de Jacó, nem quem estava com Jacó. Houve uma preservação. Então, quando nós nos posicionamos diante de Deus, com autoridade, com comprometimento, com zelo, com amor a Deus, diante das pessoas que estão sobre a nossa autoridade, sabe o que acontece? Deus se levanta e traz preservação. Aquilo que estava determinado de ruína é barrado. É barrado. Então, quando eles purificaram, quando eles trocaram as vestes, quando eles enterraram os ídolos, Deus trouxe sobre aquele povo um temor. Sabe o que é isso? Autoridade de Deus. Autoridade de Deus, que está sobre a vida de todos aqueles que vivem vida de obediência, vida de confessar pecado, de arrependimento genuíno. Eles têm autoridade. E aquelas pessoas ficaram com medo. E a casa, a família, o povo que estava com Jacó foi preservado. E é isso que Deus quer fazer na minha vida. É isso que Deus quer fazer na sua vida. Eu espero que o Espírito Santo fale mais ao seu coração. Eu louvo a Deus porque o Senhor, ele tem falado. Eu louvo a Deus porque o Senhor quer trazer preservação. A palavra do Senhor diz que não é do agrado do Senhor que nenhum se perca, mas que todos cheguem ao pleno conhecimento da verdade.
E eu quero abençoar a sua vida. E quero dizer que você é um abençoado, um bem-aventurado por poder ouvir essa palavra. E que Deus te levante com essa ousadia, com essa autoridade, com esse comprometimento, com essa visão, com essa forma de encarar sua família, sua casa, as pessoas que estão sob a sua autoridade, com compromisso diante de Deus, para que você possa fazer a diferença, como Jacó. Ele fez a diferença. Quando ele se levantou, ele preservou a sua casa, a sua família e quem estava com ele, para evitar o mal. Porque quando a gente peca e a gente não arrepende e a gente não confessa, a gente abre a legalidade para o mal atuar, agir. Mas quando nós confessamos, quando nós nos arrependemos, o sangue de Jesus nos cobre e as legalidades, elas são fechadas. Eu quero deixar essa palavra hoje. Eu quero cantar uma estrofe de um hino e eu quero orar. Ó meu Senhor, dá-me mais gratidão por tudo que tu fizeste por mim, por tua graça no meu coração, que me encheu de ventura sem fim. Mais grato a ti, mais grato a ti, mais consagrado, ó, faz-me, Senhor, mais humilhado, mais cheio de amor. Faz-me mais grato a ti, mais grato a ti. Pai, eu quero relembrar nesta manhã que o Senhor é santo, santo, santo. Pai, eu quero relembrar nesta manhã que o Senhor é santidade. Pai, eu quero relembrar nesta manhã que o Senhor é Deus maravilhoso, Deus de aliança, um Deus que não abandona o teu povo. E naquele momento, Senhor, tão perigoso para aquela geração, que era a geração do teu amigo Abraão, o Senhor interveio. O Senhor falou com Jacó. O Senhor falou para Jacó ir para a luz, Jacó ir para Betel, para Jacó erigir um altar ao Senhor. E hoje também, Senhor, o Senhor nos chama, porque nós fazemos parte, Pai, desse povo. Nós fazemos parte da promessa. Nós fazemos parte, Pai, daquilo que o Senhor prometeu para Abraão. O Senhor disse para Abraão, Senhor. O Senhor lembra que o Senhor disse para ele? Que em Abraão todas as famílias da terra seriam abençoadas. Senhor, e nós somos abençoados por essa promessa que o Senhor fez a Abraão. Pai, eu quero orar nesta manhã, pedindo perdão pelos meus pecados e pelas minhas iniquidades. E é somente pela tua misericórdia, pela sua graça, pelo sangue de Jesus que nos purifica de todo pecado. Pai, eu te louvo porque todos os dias, todos os momentos, o Senhor está nos chamando. O Senhor não desiste de nós. O Senhor está nos atraindo para ti. Senhor, levanta, desperta os líderes, Senhor, para que eles possam ter compromisso com o Senhor em cuidar dos seus filhos, dos seus netos, de todos aqueles que estão sobre a sua autoridade espiritual. Deus, eu peço que o Senhor dê a nós que somos, que estamos debaixo de autoridade, que nós possamos ser submissos, que nós possamos ser bons ouvintes, que nós possamos viver vida, Pai, de entendimento, de submissão, de atentar, Pai, para aquilo que o Senhor tem falado através dos teus servos, das tuas servas. Senhor Jesus, mostra para cada um de nós aonde está, Pai, os pecados não confessados, as iniquidades praticadas e escondidas. Senhor, a tua palavra diz que aquele que encobre o seu pecado, a sua transgressão, ele jamais prosperará, mas o que confessa e deixa alcançará a misericórdia. Pai, eu peço essa misericórdia, eu peço essa graça, eu peço esse poder do Espírito Santo sobre a minha vida, sobre o meu lar, sobre a minha casa, sobre a vida de cada uma dessas pessoas que vai me ouvir. Traz sobre nós, Pai, um tempo diferente e que nós possamos, Pai, marchar
para a luz, que nós possamos marchar para esse novo lugar, para esse novo tempo que o Senhor tem para a nossa vida. Um tempo de compromisso, um tempo, Pai, de abolir, de cortar qualquer comunicação com os deuses falsos e deixar que o Senhor Jesus Cristo venha reinar, seja o centro da nossa vida, venha nos conduzir conforme o Senhor quer. Pai, recebe o meu louvor, recebe a minha adoração. Eu te peço em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, Deus me abençoe. Amém.